Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, para discutir com a população o projeto de lei número 37/2024, que dispõe sobre a revisão da política de desenvolvimento e expansão urbana, Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Tietê e da outras providências. Senhor presidente, participam da audiência também os vereadores Mário Domingues Júnior, vice-presidente da comissão, e Dr. Luiz Antônio Pisol Grigolon, secretário da comissão. Nessa audiência, faremos um resumo do projeto do Plano Diretor. Os espectadores aqui presentes poderão, após a exposição, fazer perguntas ou comentários com relação ao projeto, bem como também os telespectadores, que poderão se manifestar via Facebook ou YouTube. O projeto de lei número 37/2024, o objeto dessa audiência pública, tem como propósito rever e atualizar o Plano Diretor, Lei Complementar 6/2006, que é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, assim como do ordenamento territorial do município de Tietê. Vamos, então, conhecer as políticas públicas setoriais existentes do Plano Diretor. Lembrando que são pontos vetores, né? Eles serão vetores das políticas que serão desenvolvidas posteriormente. O Plano Diretor é uma lei geral. Posteriormente, ela vai ser detalhada em cada segmento. Tá? Meio ambiente. O que ele prevê, o projeto de lei? Recuperar a qualidade da água dos municípios, dos rios municipais, despoluindo-os e recuperando suas matas ciliares, conforme estabelecido no plano de manejo da APA Tietê-Jumirim. Universalizar os serviços de saneamento básico, ampliar as medidas de saneamento para as áreas deficitárias, por meio da implantação de redes coletoras de esgoto e de abastecimento de água. Ampliar a coleta de lixo reciclável, assegurar à população do município oferta domiciliar de água em quantidade suficiente para atender às necessidades básicas e qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Promover a manutenção e ampliação da arborização no município por meio de plano, programas e projetos de arborização urbana. Promover programas para a efetiva implantação das áreas verdes previstas em loteamentos. Promover a implementação das medidas de preservação e conservação definidas para as áreas de proteção ambiental APA Tietê-Jumirim, com a participação das instituições e demais envolvidos, incluindo proprietários, moradores, trabalhadores rurais e poder público. Promover educação ambiental, especialmente na rede pública de ensino. Promover o programa de pontos de entrega voluntária de lixo reciclável. Promover estudos para a troca de materiais recicláveis por alimentos nas comunidades. Promover estudos para a redução dos resíduos sólidos urbanos dentro do Conselho de Lixo Zero, com compostagem do lixo orgânico e reciclagem do lixo seco. Na habitação, assegurar a todos o acesso à moradia digna, a qual deve contemplar a segurança jurídica da posse, a disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura e a habitação. Promover a regularização urbanística fundiária de assentamentos precários. Controlar a implantação de habitação de interesse social em áreas distantes da marcha urbana consolidada e das oportunidades de geração de emprego e renda, dos equipamentos públicos, das atividades de cultura e lazer da cidade. Saúde. Garantir o pleno funcionamento do serviço de saúde que compõe a rede de saúde municipal. Garantir o atendimento emergencial de forma que os pacientes sejam atendidos em suas necessidades dentro do próprio município. Garantir o atendimento ambulatorial
nas especialidades médicas que apresentam maior demanda, de forma que os pacientes possam resolver seus problemas de saúde no próprio município. Realizar aprimoramento profissional para a recepção, de forma a atender o usuário de maneira digna e adequada, identificando necessidades prioritárias no atendimento. Reorganizar a estrutura administrativa da saúde de forma a melhorar, primeiramente, as condições de trabalho das equipes e, por consequência, o atendimento à população. Ampliar a cobertura da saúde e, a partir da construção de novas unidades básicas de saúde, onde a demanda por estas seja justificada. Aprimorar o atendimento à população que demanda cuidados em saúde mental através da inclusão de profissionais na equipe existente e implantação de espaço diferenciado para atendimento ao público infantil. Melhorar as instalações da rede municipal de saúde, atender o Plano Municipal de Saúde, abrangendo e contemplando, entre outras iniciativas, a realizar construção, ampliação e ou reforma de unidades básicas de saúde, onde a demanda seja justificada. Implantação dos seguintes programas de saúde, tais como SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, SER, Centro Especializado em Reabilitação, CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, e Policlínica, onde a demanda seja justificada. Adquirir novos veículos para transporte sanitário de pacientes e promover a manutenção de frota existente. Adquirir uma unidade odontológica móvel. Implantar a Central de Regulação de Vagas Municipal. Promover parceria junto à Secretaria de Esporte e Lazer para a realização de ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde. Aumentar o percentual populacional coberto pelas equipes de saúde da família, atenção básica, saúde bucal. Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do programa Bolsa Família, aumentar o percentual de gestantes com início da assistência pré-natal no primeiro trimestre gestacional, diminuir o número de óbitos infantis e maternos, diminuir a proporção de gravidez na adolescência, informalização dos serviços de atenção básica, integrando o município com prontuários e cadastros únicos, com sistemas privado, buscando atingir metas e incrementando nos repasses financeiros do governo federal via Fundo Municipal de Saúde. Promover concursos públicos, ampliar a realização de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos, de idade, manter os programas municipais de fornecimento de materiais para ostomias e dietas enterais para os pacientes que destes necessitarem, manter a contratualização com o hospital local, no caso Santa Casa de Misericórdia Tietê, garantir o acesso da população à realização de exames de média e alta complexidade, ampliar a cobertura vacinal, garantir assistência farmacêutica no município, conforme as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, qualificar e valorizar os trabalhadores da saúde, democratizando as relações de trabalho. Educação, revisar continuamente o Plano Municipal de Educação, contemplando, entre outras iniciativas, melhorar, ampliar e reformar escolas necessitadas, bem como construir equipamentos de lazer e esportivos de apoio à educação, onde a demanda seja justificada. Implantar o programa Biblioteca Escolar Itinerante. Construir novas unidades educacionais em locais onde as demandas sejam justificadas, adaptar todos os prédios escolares com rampas de acesso, corrimões e banheiros apropriados, tendo em vista a inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, implantar creches onde a demanda se justificar, qualificar a educação no município por meio de programas de inclusão digital, programação de educação ambiental, implantar cursos de capacitação de docentes, implantar o projeto Família na Escola, estabelecer parcerias com instituições e universidades para oferecer capacitação e cursos de formação continuada para profissionais do setor educacional, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos profissionais e respectivos sistemas de ensino, com a finalidade de qualificar a educação.
implantar o Grêmio Estudantil nas unidades escolares de ensino fundamental, a fim de promover a educação comprometida com a justiça social, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento socioambiental sustentável para a garantia de vida com qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e pobreza, impulsionar a valorização do profissional da educação, superar as desigualdades educacionais, superar as diversidades, formas de discriminação, promover a cidadania, promover os princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade, promover a educação cultural com ênfase na cultura local, articular junto ao setor produtivo a ampliação de oportunidades de estágio e contratação por meio de lei de aprendizagem para jovens residentes do município, ampliar a oferta de cursos profissionalizantes alinhados a demandas do mapeamento da vocação produtiva, incentivar a criação de cursos à distância relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoiar a oferta de auxílio financeiro para a população com a finalidade de facilitar o acesso ao estudo, promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental, manter os cursos profissionalizantes através de parcerias com a iniciativa privada, nas áreas do vestuário, da moda, marcenaria, mecânica, paisagismo, construção civil e tecnologia de cultivo avançado. Garantir o direito à formação inicial dos profissionais de educação e de continuada de qualificação, de qualidade ao piso salarial e condições para o exercício da profissão, da carreira e saúde. Garantir o direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades. Gerir o sistema educacional baseado nos direitos humanos, inclusão e diversidade, equidade e justiça social, na garantia do direito à educação para todos e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Promover gestão democrática e educação de qualidade, regulamentação, monitoramento, avaliação, órgãos e mecanismos de controle e participação social nos processos e espaços de decisão. Promover concursos públicos, incluindo cargos para manutenções cotidianas das escolas com a finalidade de preservar o patrimônio. Cultura. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico, qualificar os equipamentos da cultura por meio de promoção do lema "Lutadores com alma de artista", contido no hino municipal através de campanhas, palestras e seminários de conscientização da importância da cultura como instrumento de socialização para a formação de cidadãos participativos, melhorias na qualidade de vida dos cidadãos tietenses, a fim de combater a desigualdade social por meio da inclusão da população nos projetos culturais, em vista que as atividades intervêm diretamente na identidade do ser humano e na cidadania, criação de cargo e contratação de mão de obra qualificada no âmbito cultural, ampliação dos cursos da Oficina Cultural Maestro Orlando da Silveira, com a finalidade de aprimorar as habilidades básicas dos ofícios culturais, expandindo assim o universo de atuação dos artistas e apreciadores da arte, valorização da cultura local, promoção de eventos culturais e atividades para a família, promover a acessibilidade para todos aos programas de cultura e lazer por meio do estímulo do convívio diversificado de culturas, mediante apresentações do cunho cultural diversificado, protegendo e promovendo as artes e expressões culturais. Celebrar parcerias e cooperações com instituições públicas ou privadas para a instalação de mais equipamentos culturais em diversas escalas de atuação no município, instalar a biblioteca municipal em um lugar que garanta acessibilidade, dando ênfase aos portadores de necessidades especiais, disponibilizando livre acesso com arquitetura adequada e forma a dispor o programa de necessidades abrangentes, contemplando também equipamentos multimídia, de forma a informatizar o funcionamento da mesma, implantar um centro cultural municipal, incluindo espaço para apresentação cênicas, descentralização das atividades culturais e artísticas também para os bairros. Garantir a implementação de equipamentos
culturais de forma articulada ao patrimônio cultural e ao desenvolvimento urbano, resguardando os usos compatíveis à preservação e dinamização das áreas históricas, criar o Fundo Municipal de Cultura, elaborar o plano diretor da cultura. Vou passar aqui para o Grigolon, ele vai continuar, que eu estou com a voz rouca aqui. Tá, continuando. Patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, cultural e ambiental. Primeiro, promover a relativa ao patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico e cultural. Promover, desculpe, a política relativa ao patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico e cultural. Segundo, selecionar, proteger e promover a preservação e conservação e a requalificação, a revitalização e a divulgação dos bens tangíveis, construídos ou naturais, de cunho artístico, arquitetônico, paisagístico e urbanístico, assim como os bens intangíveis considerados patrimônio ou referências históricas ou culturais, como a cultura comunitária, os rituais e festas, a religiosidade, o entretenimento, as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Terceiro, elaborar cadastro de dados digital a fim de mapear e inventariar bens históricos e arquitetônicos, paisagísticos, culturais e ambientais. Quarto, fortalecer e intensificar os programas voltados à preservação da memória, à valorização, à difusão e à salvaguarda do patrimônio municipal. Quinto, definir as formas de gestão do patrimônio cultural através de, letra A, dos mecanismos e instrumentos para a preservação do patrimônio, letra B, das compensações, dos incentivos e estímulos à preservação, C, dos mecanismos de captação de recursos para a política de preservação e conservação, letra D, das parcerias com instituições privadas ou públicas para a promoção da conservação, recuperação, promoção e utilização dos bens e do patrimônio. Sexto, disciplinar a paisagem urbana, assegurando o equilíbrio visual entre os diversos elementos que compõem, favorecendo a preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano, e garantindo ao cidadão a possibilidade de identificação, leitura e apreensão da paisagem e de seus elementos constitutivos públicos e privados. Sétimo, garantir a participação da comunidade na identificação, valorização, preservação e conservação dos elementos significativos da paisagem urbana. Oitavo, promover programas de educação ambiental visando conscientizar a população a respeito da valorização da paisagem urbana como fator de melhoria da qualidade de vida. Nono, gerir o patrimônio material e imaterial através de, letra A, desculpe, mecanismo e instrumentos para a preservação do patrimônio. B, compensações, incentivos e estímulos à preservação. Letra C, mecanismo de captação de recursos para a política de preservação e também de conservação. Letra D, difundir e instruir o valor da preservação dos bens e da história do município à população tietense. Letra E, ministrar cursos de capacitação voltados para as áreas de restauro e do patrimônio histórico. Segurança. Primeiro, implementar ações complementares à ação do Estado, tais como a extensão das redes de serviços públicos e dos objetivos derivados da Guarda Municipal, visando conferir conforto e segurança à população. Segundo, empregar esforços visando assegurar adequada iluminação noturna nas vias e logradouros públicos, onde houver aglomeração de pessoas durante a participação de eventos sociais e comemorativos, culturais, escolares e de todos os níveis, e outros locais onde a demanda maior houver demanda maior de movimentação de pessoal. Terceiro, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, de seus veículos e equipamentos,
criar novos cargos para a corporação, manter e ampliar sua sede própria. Quarto, implantar em conjunto com as polícias militar e civil um programa de controle à criminalidade no que tange ao comércio ilícito de entorpecentes, roubos e furtos, e de política comunitária, também voltado aos cidadãos menos favorecidos, voltado à preservação de práticas ilícitas contra pessoas e o patrimônio. Quinto, introduzir o monitoramento inteligente compartilhado entre polícia, rodoviária, militar, civil e guarda municipal, através da implantação de câmeras fiscalizadoras, a fim de prevenir práticas ilícitas. Sexto, adquirir para a Defesa Civil equipamentos pertinentes, de forma a realizar o trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros, podendo, dessa forma, oferecer o melhor atendimento às pessoas necessitadas por alagamentos, incêndios e outras catástrofes que, porventura, ocorram. Sétimo, capacitar continuamente o quadro de servidores públicos da segurança pública. Oitavo, estabelecer políticas que abranjam a defesa da dignidade da pessoa humana, com a valorização e respeito à vida e à cidadania, assegurando atendimento humanizado a todas as pessoas, com respeito às diversas identidades religiosas, culturais, étnico-raciais, geracionais de gêneros, orientação sexuais e aos portadores de necessidades especiais. Nono, criar mecanismo de controle e prevenção a todas as formas de preconceitos e discriminações, e também a impunidade de crime por motivações preconceituosas. Décimo, promover palestras educativas nas unidades escolares que abranjam temáticas tais como educação no trânsito, respeito às diferenças e individualidade dos cidadãos. Agora vem esporte. Esporte. Primeiro, assegurar o pleno funcionamento de todos os equipamentos de administração direta, garantindo a manutenção de suas instalações e a devida iluminação. Segundo, promover concurso público, incluindo cargos para manutenção cotidianas, a fim de garantir um pleno funcionamento dos equipamentos esportivos. Terceiro, realizar manutenções anuais nos equipamentos de âmbito esportivo. Quarto, construção de dependência esportiva por déficit de regiões de modalidade esportiva, através da elaboração de diagnósticos que identifiquem as áreas que necessitem de equipamentos. Quinto, a qualificação dos equipamentos existentes. Sexto, a cobertura de todas as quadras públicas. Sétimo, a adequação e acesso para portadores de necessidades especiais em todas as dependências esportivas. Oitavo, a criação de centros de convivências em equipamentos esportivos já existentes. Nona, recuperação dos equipamentos de esportes, adequando-os à realização de eventos esportivos. Décimo, a implantação de programas estruturantes de esportes, lazer, voltados ao fortalecimento da noção de cidadania. 11º, o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para a promoção de projetos para adequação e ou construção de equipamentos com condições técnicas e medidas oficiais para a realização de jogos regionais, também com incentivo e patrocínios de times de Tietê. 12º, desenvolver projetos para idosos a fim de incluí-los nas práticas esportivas. 13º, seguir a política nacional do esporte. Outro item, abastecimento. Primeiro, disseminar os espaços de comercialização de produtos alimentícios a baixo custo. Segundo, aperfeiçoar e ampliar o serviço de abastecimento alimentar prestados ao poder público municipal. Terceiro, racionalizar o sistema de abastecimento alimentar por meio da integração com o governo do Estado e a iniciativa privada. Quarto, promover a agricultura familiar e o consumo de produtos cultivados na própria região. Quinto, garantir a segurança alimentar da população.
Administração municipal. Próximo item. Permitir a participação da iniciativa privada na implementação das ações propostas, desde que compatível com o interesse público. Segundo, promover curso de capacitação e atualização profissional para os servidores públicos municipais. Turismo. Qualificar e prolongar a estada do turista de negócios e lazer. Segundo, aumentar gradualmente o fluxo turístico local, a médio e a longo prazo. Terceiro, promover estudos para verificar a viabilidade do município se tornar uma estância turística. Quarto, estabelecer políticas de desenvolvimento integrado do turismo, articulando-se com os municípios da região. Perdão. Particularmente com os que compõem o roteiro dos bandeirantes. Delimitar áreas de interesses turísticos, que são as áreas que caracterizam por serem locais preferencialmente de intervenção do poder público, públicas ou privadas, destinada ao lazer, à promoção de eventos esportivos, artísticos e culturais. Sexto, qualificar e gerar acessibilidade aos locais definidos como de especial interesse turístico. Sétimo, projeto de urbanização e comunicação visual, em concordâncias com a vocação turística do município. Oitavo, promover junto a outras secretarias projeto de requalificação da paisagem. Nono, viabilizar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento turístico náutico do município, com a finalidade de promover passeios ecológicos pelo Rio Tietê, também de pontos turísticos culturais, observando sempre as disposições legais vigentes, especialmente as previstas nesse plano. Décimo, promover estudos para a criação de espaços culturais em unidades históricas. 11º, desenvolver o ecoturismo como atividade de baixo impacto ambiental. 12º, estudar a viabilidade do desenvolvimento do turismo cultural, religioso e rural, baseado nas edificações sujeitas a tombamento e fazendas de relevância histórica, promovendo o patrimônio local. Desculpa mais uma vez. 13º, manter a promoção dos produtos artesanais com a finalidade de desenvolvimento social, turístico e cultural. 14º, promover parceria com instituições de ensino superior para a realização de estudos para desenvolvimento de roteiros turísticos e culturais. 15º, promover infraestrutura com formação e capacitação para o desenvolvimento do turismo municipal. 16º, requalificar o uso do parque ecológico, diversificando com suas atividades em conjunto com as demais secretarias do município de Tietê. 17º, criar a rota turística rural. Mobilidade urbana. Primeiro, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Segundo, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais. Terceiro, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população, no que se refere à acessibilidade e mobilidade. Quarto, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. Quinto, contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas por meio da promoção de modais não poluentes e de transportes de baixa emissão de carbono. Sexto, consolidar a gestão democrática como instrumento de garantia e construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. E para o Mário ler aqui, senão está. Transporte público, próximo. Transporte público. Primeiro, promoção da equidade no acesso aos serviços. Segundo, promoção da melhoria da eficiência e eficácia na prestação dos serviços. Terceiro, ser um instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com as orientações desse plano diretor. Quarto, contribuição dos beneficiários, diretos e indiretos, para custeio da operação dos serviços. Quinto, ser um instrumento para a transparência da estrutura tarifária,
objetivando o equilíbrio entre oferta e demanda. Sexto, promoção da integração física e operacional das diferentes linhas de transporte público e da integração com o sistema cicloviário. Sétimo, articulação interinstitucional dos órgãos gestores nos entes federativos por meio de projetos e consórcios públicos. Oitavo, estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação do serviço de transporte público coletivo. Ordenamento territorial. Com relação ao ordenamento territorial, existe um título específico que trata do assunto no plano diretor. De acordo com esse ordenamento, o município é dividido em macrozonas. Primeiro, macrozona rural. Segundo, macrozona especial ambiental. Terceiro, macrozona de expansão urbana. Quarto, macrozona de regularização. Quinto, macrozona urbana. O projeto de lei de plano diretor possui mapas que definem essas macrozonas, bem como também tabelas que definem o zoneamento, as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo. O plano diretor também define regras relativas aos instrumentos da política urbana, tais como do parcelamento, edificação ou utilização compulsória do direito de preempção, da outorga onerosa, de operação urbana consorciada e do estudo prévio de impacto de vizinhança. Bom, esses trechos que foram lidos estão todos na lei, né, no projeto de lei, e foram pincelados aqui para a gente poder transmitir para quem está nos assistindo, para a população presente, em que pese a gente ter deixado isso, o link nos convites, né? Esse link também está nas redes sociais. Validade de 10 anos, isso. Dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra agora aos cidadãos presentes que se inscreveram para utilizar a palavra. Quem quer falar, quem quer fazer uso da palavra, eu queria pedir para vir aqui no púlpito. Pode vir. Queria pedir também para que todos que estão presentes depois assinem, tem uma lista de presença ali na entrada. Então, quem esteve na audiência, assina ali, para a gente deixar registrado no processo legislativo aqui. Isso. Vou esperar ela falar. Pode falar. Bom, boa noite a todos presentes, aos vereadores, às pessoas que estão nos acompanhando. A minha primeira pergunta, eu sou a Verônica, eu sou servidora pública, moradora aqui de Tietê. As contribuições feitas pelos cidadãos e as entidades durante as audiências preliminares foram incorporadas no texto final da lei? E se há transparência no processo de acolhimento ou rejeição dessas sugestões? Isso já tem no processo fisicamente aí? Eles não mandaram? Foi. Nós vamos solicitar. Eu queria lembrar o seguinte: as indagações da população que dependerem de informações, documentos da prefeitura, nós vamos registrar, viu, Verônica? E solicitamos, tá? Para que eles nos encaminhem aqui. Esclareça a população que passou antes pela prefeitura, para quem não está assistindo. Lembrando que o projeto que nós estamos debatendo hoje veio da Prefeitura Municipal, até para esclarecer a pergunta da Verônica. Esse projeto, a Prefeitura fez as audiências públicas dela, né? E nesse projeto, nessas audiências públicas, ela tem que acolher as sugestões da população, acolher as pontuações da população e incluir no plano diretor, ou, se ela rejeitar essas sugestões do plano diretor, ela tem que justificar isso de forma qualificada, porque ela não está incluindo aquela sugestão do cidadão.
Além das audiências públicas, as sugestões também ficaram abertas durante um prazo para, junto ao site da Prefeitura, o link ali, você fazer o encaminhamento das sugestões. Quantas sugestões foram feitas? Se elas foram todas incluídas e se alguma foi rejeitada e por que foi rejeitada, que é a indagação da Verônica e que nós vamos solicitar para a Prefeitura para atender o questionamento. Aqui, nas nossas questões, na legislatura, aqui na Câmara Municipal, também teremos prazo para receber sugestões e iremos proceder da mesma forma. Porque o plano diretor, ele tem como princípio a participação popular. Ele vai ter validade por um prazo de 10 anos, são diretrizes, mas tem que ter a participação popular, porque são diretrizes que vão nortear políticas públicas, inclusive políticas orçamentárias, destinação de recursos orçamentários para essas políticas públicas. Então, a participação da população é fundamental. Então, Verônica, nós vamos levantar esse ponto junto à Prefeitura, porque ela nos encaminha a documentação, tá bom? Algumas perguntas minhas vai ser em relação a tudo que foi enviado pela Prefeitura. Então, mas eu vou fazê-las para dar sequência. Não, deve Pode fazer e pode até ficar registrado na nossa ata aqui. Tá. Eu não encontrei nos anexos a delimitação das áreas de preempção. Não sei se está completo, né, os anexos que estavam no arquivo, mas eu queria saber quais foram as áreas definidas como prioritárias para a aplicação desse direito de preempção e quais serão os objetivos principais dessas delimitações. Toda a documentação foi disponibilizada no link, né? Está no link, está na íntegra. Então, eu acredito que então não nós vamos tem, solicitar. Como a população poderá acompanhar a aplicação prática das propostas contidas na lei? Bom, essa eu já até posso responder. Todas as disposições do plano diretor, eles são obrigatórios serem cumpridas pelo poder público, serão acompanhadas portal da transparência e também na solicitação de informações pela população. A população que tem acesso ao plano diretor, quiser saber especificamente sobre um item, sobre uma política, sobre uma diretriz, sobre uma disposição de execução, pode solicitar tanto no portal da transparência, ele automaticamente, né, auto-solicitação, ou ele fazer e a Prefeitura entregar dentro da lei de informações. Não consigo. Não consigo. Mas que diz da obrigatoriedade? Ele fala que ela perguntou o local, né? Fala assim, todo o território municipal, mas vai ser... Não, mas o certo seria já definir no próprio plano para já nortear. Porque se for contratada uma empresa para fazer um estudo, ela provavelmente já deve ter localizado áreas que são de interesse público. É o que eu acredito que tem que ter sido feito. Ótimo. Não assim, território é amplo, os vereadores daqui ano que vem não vão saber definir qual vai ser a área que foi estudada. Está muito vago essa situação do direito de preempção na lei. E também eu não achei as áreas especiais para a criação de habitação de interesse social. O anexo apresenta apenas a zona que já existe de interesse social, mas não as futuras, onde poderão ser realizadas. Já apontar no plano diretor essas áreas, né? Já deixar isso claro. A única coisa que está são as já existentes que já possuem lei, não as pretendidas nesses próximos 10 anos. Isso já é uma sugestão. Sim. Você quer elencá-la como uma sugestão já? Para a lei? Não, pode linkar. Eu acho que... E a anterior também já pode ser até uma sugestão.
para colocar, especificar na lei as áreas de perempção, né? Detalhar, mas então são 2 sugestões já sua. Eu acho interessante já inserir já até como sugestão, porque veja bem, as sugestões que a população nos trouxer e que nós analisarmos que é possível um vereador incluir no plano diretor, na lei, porque tem coisas que eu não posso, né? Nós, como legislador, não podemos incluir. Tem situações que podemos incluir. Aquela que nós pudermos incluir, entendermos bem pertinentes, nós podemos já incluir já, nem esperar isso retornar ou vir algo da prefeitura. Então, acho que essas duas pontuações suas poderiam já seguir como sugestões para o legislativo, né? E assim, sugiro também que esses apontamentos depois se nos encaminhe ele por escrito para a gente poder alimentar na nossa ata. Certo. Parei. Eu vi que foi criado também um quadro de alteração do zoneamento. Foi. Hoje. A nossa lei, ela é de 86 e a gente teve vários remendos, até acredito que esse ano já teve um remendo novo nela. Teve vários. Então, eu queria saber como que será garantida essa compatibilidade da lei atual com o plano diretor. Ótimo. Se houve uma compatibilização, eu acredito que houve. Não, eu achei que são poucas zonas. São menores. O nosso zoneamento hoje ele está muito retalhado. Eu Ele é acredito retalhado. Que foi muito, está muito genérico o jeito que foi feito o quadro. E ele institui também um coeficiente de aproveitamento mínimo que nós não tínhamos. E agora tem. Agora vai ter. E colocou 50%. Sinceramente, na situação que nós estamos, que as pessoas não conseguem ter um financiamento para fazer a sua casa, 190 mil é o limite da Minha Casa Minha Vida. Em torno de 80 mil você consegue comprar um lote. Para você financiar com os outros, do restante do financiamento, você não faz 50% do lote. Então, acredito que dessa forma o quadro vai prejudicar a parte de habitação. As pessoas não vão conseguir construir a casa própria. Então, fica mais essa sugestão sua, que seria? No zoneamento de interesse social. Na zona de interesse social. Diminuir. Eles colocaram a taxa de ocupação mínima de 50%. Diminuir. É muito alto, diminuir. Ótimo. Ou até inexistir, porque eles conseguem construir no máximo 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Dependendo da área, dependendo até menos. Da área, E como os munícipes serão informados sobre as mudanças propostas no zoneamento? Pois isso daí eu também é uma preocupação da nossa, como isso se dará, e não só informados, né? Se existirá um prazo aí de transição, né? De uma situação A para uma situação B. Isso já é um alerta que nós temos, porque de uma hora para outra não vai ser complicado. É bem complicado. Né? Até porque tem às vezes tem alguns projetos já em andamento, enfim. Mas deixo essa também como uma sugestão, mas eu amplio essa sugestão no que diz respeito até prever prazos de transição. Nessa lei está colocando de até 1 ano para adequar a lei de zoneamento. Teremos capacidade? Então, mas não só. Então, ela diz 1 ano até para adequar a legislação regulamentar, né? Mas eu acho que até para a execução dela, uma coisa é regulamentar, outra coisa é ela entrar em prática. Eu acho que pode ser até mais delicado, né? Que é uma questão também, eu acho que deve ficar como sugestão. Certo. E referente à mobilidade urbana e transporte público, eu não vi também nesse projeto de lei
o impacto do transporte por aplicativo no trânsito urbano e na mobilidade. O plano, essa vai ser uma sugestão minha, deveria prever regulamentação desses transportes de aplicativo, áreas específicas de embarque, desembarque, área de transbordo, integrar o transporte ao sistema de transporte público e também criar políticas para estimular o uso de veículos elétricos ou compartilhados por parte das empresas de aplicativo. Só isso. Agora encerrei. Então, nós vamos... Depois, você faz o encaminhamento. A palavra seria adequar a novas tecnologias. Aqui pode surgir Sim. outros veículos e outras propulsões. Cada Sim, dia surgindo um novo. Ela pode encaminhar pelo... Você anotou tudo? No legislativo? Tá. Porque daí também nós já inserimos as sugestões. Tem mais alguém? Vamos primeiro com as damas. Obrigado, viu, Verônica, pela sua contribuição. Boa noite. Por favor, fale o nome. Sim. Por favor. Boa noite. Sou Luciana Ribeiro, sou munícipe aqui. Isso. E também presidente do Conselho Municipal de Cultura, né? Isso. Mas tem até algumas questões que também estão além da cultura, tá? Que eu gostaria de entender, claro. E tal, né? A participação de todos aqui, você pode, né? Todo mundo pode participar em qualquer área, qualquer sugestão é bem-vinda. Sim. Então, a primeira coisa, eu tinha notado a mesma coisa que a Verônica falou aí, né, dos aplicativos, que eu achei que interessante, que lá no artigo 42 da área lá do transporte público fala em táxi, que eu acho que nem tem mais rodando aqui pela cidade, e não fala dos aplicativos. Então, corroborando o que ela já apontou, acho que é bem importante a gente atualizar para isso. Depois tem uma outra coisa que é geral, em várias partes do texto, fala-se portadores de necessidades especiais. Não é mais esse o termo que é usado, tá? O correto hoje é PCD, pessoa com deficiência. Então, acho que seria interessante atualizar isso também na lei para ficar, né, com o termo adequado na linguagem. Adequado, isso, na linguagem atual, né? Na parte de resíduos sólidos, eu também não ouvi da fala até de, né, muita coisa de reciclagem, compostagem, que eu acho sensacional, tem que mesmo que ir nessa direção e tal, mas eu não vi nada falando dos resíduos de construção civil, e eu acho que é um problema sempre muito sério, porque a pessoa faz uma pequena reforma, não vai chamar uma caçamba, e daí aquilo lá fica, joga na caçamba do vizinho, não tem a caçamba do vizinho e tal. Essa questão de resíduos de construção, eu acho que seria um ponto, se tivesse também um ponto, pelo menos, que a pessoa pudesse levar. Nem todo mundo tem carro para poder levar, mas isso é mais fácil, às vezes, de arrumar alguém, um carreto, um vizinho ali que empreste um veículo, né, para fazer esse transporte. Exatamente, um ecoponto. Pequenas quantidades, exatamente. Porque, tudo bem, a grande quantidade tem a caçamba resolvendo ali o problema, né? Mas quando é uma reforminha pequena e tal, é um problema, né? Criação de ecopontos, acho que é só a palavra certa. Exatamente, perfeito. E que poderia recolher já vários tipos de resíduos, sofás, né? Exatamente, né? Daí, na área do turismo, né, inclusive tem várias coisas ali do turismo que a gente acaba, no plano de cultura que a gente fez, né, que está lá em tramitação lá no executivo, tem várias coisas ali até que estão em concordância, mas uma sugestão que eu tenho é o seguinte, fala-se ali da Rota dos Bandeirantes, né? Os bandeirantes hoje são personagens históricos que estão bastante contestados, né? São pelo menos polêmicos aí. Então, por que não Tietê encabeçar de transformar isso em cidades históricas paulistas? Vamos falar das cidades históricas paulistas, pegar esse eixo que nós temos aí de Itu, Porto Feliz, Tietê e tal, e a gente precisa de ter as cidades históricas mineiras, isso tem tem um peso, vamos para as cidades históricas que tem um peso grande, talvez fosse até uma coisa interessante de Tietê encabeçar esse movimento de troca dessa nomenclatura
que vai vir coisa em cima dela. Ela não tem sido bem vista, né? A gente sabe, aí até lá em São Paulo tem a coisa lá com o Borba Gato, derruba o Borba Gato, não derruba o Borba Gato. Então, no mínimo, está polêmico, no mínimo, tem boa parcela da população que não vê com bons olhos essa denominação, né? Não quero entrar aqui no juízo de valor, mas a gente sabe que tem parcela da população que não vê com bons olhos. Então, a gente propor uma troca dessas e já colocar isso no plano diretor como uma meta, talvez fosse interessante, Perfeito. é uma sugestão, né? Daí uma dúvida que eu tenho também num item que tem lá de mobilidade, é o artigo 37, no item 5º, fala em transposições do Tietê. Isso seria fazer pontes ou alguma coisa que tenha a ver com aquela transposição que a gente ouviu falar do Rio São Francisco, que assim, mudar curso, essas coisas assim? Não, É para fazer ponte. Exato. Tá, então tudo bem, que eu olhei esse termo, fiquei meio, né? Mas é Então, um termo que você chama atenção, né? Deixa registrado para deixar mais claro. deixar mais claro, né? Perfeito. Porque tem essa confusão com a obra, né? Que ficou bastante Que fazer famosa, alteração né? de leitos, condução de água, né? Não é o caso, mas deixar mais claro. E no velho bom, Perfeito. construção de pontes sobre Não, o Rio perfeito, Tietê, a preocupação sua é... Tá certo. E daí, chegando na cultura, né? A gente tem vários pontos em comum com coisas que a gente acabou definindo, né, no plano municipal, né? E daí eu acho que assim, da mesma maneira que no esporte fala alguma coisa de adequação ao sistema nacional de esporte e tal, eu acho importante na cultura colocar isso, de adequação ao sistema nacional de cultura, porque o sistema nacional de cultura está muito bem estruturado e muito forte, né? Então a gente assim procurar, porque quando fala lá de fazer o plano diretor de cultura, já foi feito, né? O plano municipal de cultura já foi feito. O fundo também, já tivemos a lei aprovada e tal, a coisa já está andando. Então, essas coisas que estão aqui no plano diretor já até foram definidas. E o Sistema Nacional de Cultura tem outras coisas também, além só do plano e do fundo, né? E a gente estar sempre adequado a esse sistema é fundamental, né? Até para o recebimento das verbas federais e estaduais, bem isso tudo, pertinente, né? essa colocação. Então, eu acho que assim, uma integração, assim, Achei bem né, pertinente. ao Sistema Nacional de Cultura. Realmente é uma exigência para receber fundos. Exatamente. Né? Nós discutimos muito isso quando nós falamos do fundo, né? Do fundo e do grupo gestor do fundo. Sim, falamos exatamente. muito da necessidade de se observar a política nacional de cultura, né? E porque a lei exige que seja assim. Bem colocado, isso tem que E daí a dúvida que eu tenho é como que fica como é que essa hierarquia assim entre, né, essa conversa entre o plano diretor municipal vão ter que se conversar. e o que a gente fez no plano municipal de cultura, né? Penso até eu que a prefeitura tenha segurado o projeto de lei do plano municipal porque ela aguarda esse, porque eles vão ter que se conversar, né? Eles dentro da questão leis, vamos dizer assim, de hierarquia de leis, elas vão ter que se entender. Elas estão numa mesma hierarquia de leis, né? Porque são leis municipais, mas elas vão ter que se conversar. Nós não podemos chegar no entendimento de que uma anula a outra. Então elas vão ter que se conversar, de modo que o plano feito por vocês seja atendido aqui, né? Eu acho que assim, o que tem aqui, de uma maneira geral, né, até o pessoal lá do conselho, é muito contemplado, mas lá tem muito mais do que tem aqui. Mas né? aí cabe um esclarecimento que é assim: o plano diretor ele não vai chegar no detalhamento do seu plano municipal, do seu, me desculpe, né, do plano municipal de cultura. Ele vai ser mais amplo, o plano municipal de cultura encosta para detalhar o resto. E isso funciona para a cultura, funciona para a saúde, funciona para a segurança. Ele é amplo e vão chegando as legislações que vão detalhar as ações desse plano diretor. Como, por exemplo, na questão da habitação, como na questão do mapeamento do município, bem ela colocou. Como isso vai ser trabalhado depois pela legislação, que esse 1 ano das legislações, vamos dizer assim, que vão complementar esse plano diretor.
Tá certo. Então, eu acho que assim, não tem nada chocando ali entre Mas que o tá outro aqui é mais e que tá específico. Lá. O outro é mais Isso específico. é bom. E eu acho importante só isso, então, de inserir aqui a questão nacional. Do Sistema Nacional de Cultura. Perfeito, acho bem pertinente mesmo. Então, tá bom. Obrigado. Viu? Próximo, quem mais deseja fazer uso da palavra? Então, faz favor, Luciano, fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano, sou munícipe de Tietê. De algumas coisas que a gente viu aí no plano diretor, eu tenho, na verdade, que destacar algumas questões com relação, por exemplo, na cultura. Eu fui separando aqui. Na cultura, quando ele destaca de fazer uma reforma no Centro Cultural. Não sei se aqui alguém trabalha com aula ou com música, mas a rodoviária nossa que nós temos, ela não é um lugar de um centro cultural. Ali é um barulho para uma criança que está tendo aula ou para quem está fazendo uma prática cultural. Ali foi arranjado há muitos anos atrás e permaneceu, e a gente de fato tem um lugar que ele está lá praticamente porque ninguém pensa outro lugar, fica ali. Ali não é um centro cultural. Então, se a gente vai pensar numa reforma, o plano diretor tem que pensar numa reforma de fato, já com a mudança de um local que seja adequado à prática da cultura. E não um puxadinho que a gente tem hoje. Funciona porque as pessoas que ali trabalham se dedicam muito, mas você não tem um espaço externo para a prática. Se você quiser falar, por favor, você é da cultura. Esse é um dos pontos, por exemplo, que está detalhado, que a gente abordou bastante no plano municipal. Perfeito. Eu nem sabia, mas... É que como está no plano diretor reforma, eu já fiquei assim, meu Deus, não é possível, né? Eu falo isso porque eu tenho um filho que ele é professor de violão lá. E meu filho nem estuda aqui, ele não consegue estudar com os alunos dele na hora que chega um ônibus. É terrível. E mesmo que fizesse toda uma tratativa de isolamento acústico, ele não é um local, um espaço adequado à cultura. Tá? Ele pode ser, sim, ali, como já vislumbraram aí, um mercado, qualquer outra situação. Enfim, então só destacar essa questão. Da questão do plano diretor fala sobre a criação de biblioteca, já é visto que hoje em dia não se faz mais prática de biblioteca física. As bibliotecas hoje são virtuais. E as faculdades, elas têm alguns livros ali ainda, mas mesmo que elas tenham os livros físicos, elas têm esses livros em ambiente virtual, onde o aluno pode ir lá e acessar. Então, o pedido é para que seja olhado também uma biblioteca virtual, que seja pensado biblioteca virtual e não só para os alunos, pensado na disponibilização para os munícipes, para que o munícipe entre numa plataforma da prefeitura e ele possa acessar lá o livro que ele precisar, entender. E isso hoje é tão simples, porque as próprias editoras já disponibilizam esses livros virtualmente. Então, essa é uma outra situação que eu acredito que seria muito pertinente a gente colocar como uma questão de colocar a mais. Porque, como no plano ele cita... Complementar, exato. Como ele cita a biblioteca apenas, seria essa situação. Quando a gente fala da segurança, e aí lá destaca sobre a reforma da Guarda Municipal, o local que a Guarda Municipal está hoje é uma casinha que foi feito um puxadinho e aí se tornou a sede da Guarda Municipal. Mais um corpo de profissionais que estão
em um ambiente que não tem uma receptividade, não tem uma adequação técnica à prática do que eles realizam. Então, a exemplo de algumas cidades, elas realizam a sua sede na própria rodoviária. Se a gente pensar a estrutura da nossa rodoviária, cabe tranquilamente ali uma sede da Guarda Municipal em cima, não embaixo. Mas é pensar em construir. Reformar o que tem hoje é a gente fazer mais um puxadinho, a não ser que vai derrubar tudo e fazer no mesmo terreno. A gente tem que parar de pensar em ficar reutilizando um cômodo, 2 cômodos, para fazer um ambiente público. Não, e aí põe uma mesa branca, ou a outra mesa azul, a outra cadeira branca. Não, a gente tem que ter um respeito ao profissional que ali trabalha. E ele merece esse respeito de acordo. Uma guarda municipal, ela precisa ter um ambiente de tatame, por exemplo, para treinos, para aulas de lutas defensivas lá, enfim. É necessário a gente pensar isso. E não simplesmente pensar, vamos reformar ali, põe um radinho e tudo mais. Com relação à cerca, que as câmeras, ao movimento de câmeras, a gente pode copiar a nossa cidade vizinha aqui, Capivari. Ela fez uma cerca de segurança. O que é isso? Você entra ou sai, você é vigiado o tempo todo e o seu carro é identificado. A hora que você passa por qualquer dos acessos, para entrar em Capivari, você tem sua placa fotografada automaticamente, o CCO da Guarda Municipal já sabe quem está chegando lá. Quem está chegando lá é o carro de fulano de tal, está licenciado, está tudo certo. Opa, esse carro é produto de furto. Ou seja, a gente consegue identificar isso. Então, esse monitoramento de câmera, eu complementaria com a cerca de segurança. Adicionaria alguma coisa nesse sentido também. Com relação à mobilidade urbana, Verônica já falou tudo, se faz mais do que necessário realizar uma regulamentação dos aplicativos que hoje atuam na nossa cidade. Haja visto alguns trabalham com veículos que são fora de uma lei federal que existe uma lei de 2018 que rege esse segmento, e grande parte das empresas que aqui atuam sequer oferece seguro nas corridas, isso para uma forma de baratear ali a corrida, acaba que o passageiro fica sujeito. A gente tem situação de motoristas que vêm simplesmente sem nenhuma fiscalização, motoristas que, muitos ali, antecedente criminal, enfim, muitos com até mesmo de assédio sexual, processos de assédio sexual, se tornam motoristas de aplicativo na nossa cidade, sem que as devidas empresas prezem por essa segurança dos nossos clientes, então, dos nossos munícipes. Então, a regulamentação ela se faz muito necessária, ela precisa ter um peso com relação às empresas que aqui atuam, para que também sejam recolhidas devidas verbas e tudo. Para que a gente tenha e possa vir ter depois, sim, um ponto, bolsões de embarque e desembarque, e que sejam compartilhados, de repente, pontos em terminais de ônibus. Porque se você tem um ônibus que chega a um ponto, você acaba tendo um resultado de transporte por aplicativo muito menor. E isso, para o nosso munícipe, é a economia que ele faz. Mas hoje, a gente precisa também tratar essa questão do transporte público. Nosso transporte público precisa ter uma reorganização no sistema com atenção aos bairros periféricos, e isso eu não vi nada contemplando, aos horários noturnos, também não vi nada contemplando, aos terminais de transbordo, também não vi nada contemplando, até porque, muitas das vezes, o munícipe, dependendo do caminho que ele faz dentro da nossa cidade, ele pode demorar 2 horas para chegar do ponto A ao ponto B. E acaba sendo algo absurdo, numa cidade de um raio de 8 km.
não faz sentido. Na parte de sustentabilidade que foi falado, até mesmo na questão da coleta, eu acrescentaria que isso poderia ser realizado através de cooperativas da própria organizadas, né? E com veículos hoje sustentáveis. Eu já tenho visto alguns municípios realizando isso com veículos elétricos, onde realiza ali no bairro o dia tal da coleta, mas que isso seja de forma organizada, que seja uma concessão que essa empresa tenha para fazer essa coleta, e não o que está hoje, que hoje passa um carro, amanhã não passa nenhum, e o lixo fica ali, aí um cachorro sente um cheiro, espalha, esse lixo chove, vai para o nosso rio, e aí a gente olha aqui no rio, debaixo da ponte, está cheio de garrafa PET. Às vezes até a pessoa faz o bom trabalho dela, mas aí o poder público, porque ele não está realizando, mas também não está fiscalizando, acaba por deixar acontecer isso. Por final, uma das questões que houve ali no plano diretor é a aquisição de veículos para locomoção de pacientes e tudo mais. Algumas cidades já estão adotando a prática de a contratação, através de licitação, de plataformas para fazer isso. E não só do transporte de pacientes, mas sim também dos transportes dos seus próprios funcionários. Plataformas como de mobilidade, realiza-se aí a licitação, obrigado, e aí através dessa licitação as prefeituras economizam em custo de manutenção, custo de motorista, às vezes para aquela determinada situação, e a disponibilidade que acaba tendo sobre essa oferta, porque aí a prefeitura ela tem um número muito maior de veículos à sua disposição. É isso, obrigado. Luciano, eu agradeço e peço também que encaminhe. Vou encaminhar. Tá bom? Todas as sugestões, como eu disse, ficam registradas nas nossas atas aqui. O que é falado aqui, ele é transformado em papel, digital, e serão todas as sugestões consideradas. Documentos que não estiverem conosco serão solicitados à prefeitura. O processo legislativo é aberto para a população ter acesso, olhar, folhear. E, como eu disse, até o dia 12 de dezembro, todas as sugestões, outras sugestões, a partir desse debate, você vai para sua casa, conversa com alguém, surge uma outra questão, vão sendo encaminhadas aqui para os nossos e-mails e vão sendo compilados no processo legislativo. Tudo isso, nominalmente, certinho, como deve ser. Mais alguém gostaria de fazer? Só falar um pouquinho. Pode. Eu queria comentar, ao oposto, eu não quero comentar todas as sugestões, porque ficaria extremamente longo e cansativo aqui. Mas quero parabenizar a todos vocês que se manifestaram, porque foi todas, sem exceção, extremamente pertinente o que vocês falaram. Parabéns. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra aqui? Senhor? Depois o Osnir. Lembrando para assinarem depois a folha ali atrás. Por quê? Porque nós temos que ter o registro de vocês aqui. Pode, se identifique. Meu nome é Eduardo Fidel, sou munícipe agora, recente. Ótimo. Cheguei Pode agora. ficar à vontade, viu? Deixa eu só... muito a título de sugestão mesmo. Eu não vi, na parte que fala sobre controle e participação, a instalação de conselhos regionais dentro do território da cidade. Isso, tive uma experiência em outro lugar, é uma ferramenta de gestão fantástica, porque você está sempre em contato com as bases, com a população de maneira geral. Isso existem maneiras de se fazer isso, é muito fácil e do ponto de vista da participação popular,
é muito legal, é muito importante. Mas fica isso. Eu sou do Conselho de Cultura também, e participação é importante para a cultura também. Então, faz parte do. Esse é a título de sugestão. Registrado. Muito obrigado, viu? Osnir? Pode vir, José, pode vir. Se identifique, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, meu nome é Joyce, né? A maioria acho que me conhece. Todo o planejamento é para o humano, e eu brigo por isso. Se trata de humanos, quem trabalha por trás das pastas tem que ser humanos. Nós que trabalhamos há tempo e precisamos dos secretários, precisamos do prefeito, precisamos dos vereadores, estamos acostumados a trabalhar com egos. Pessoas que querem ser mais, sempre do mais. A partir do momento que se senta na cadeira, ele esquece que ele veio do meio do povo, escolhido do povo para representar o povo. E ele passa a ser o chefe da pasta. E esta pasta, muitas vezes, passa a se trabalhar em função a ele. E não ao que ele está ali para representar. Ele faz? Sim, ele vai fazer. Mas ele não vai ouvir. Ele não vai respeitar. Porque ele é o secretário, ele foi escolhido. Eu não sei se é pertinente falar sobre isso, né? Mas há muitos anos a gente vê pessoas indo, pessoas vindo, e os que ficam lá, os que realmente trabalham, né? Os funcionários públicos, né? Que são ali preparados para responder, às vezes, antes, até melhor que muitos secretários, eles ficam com as buchas na mão e os secretários ficam com o selo, a medalha. E o povo fica mais carente, cada vez mais carente de respeito. Essa é a única coisa que me dói, porque a gente pode trabalhar junto, a gente pode pensar em medidas junto, a gente pode discutir, pode brigar para consertar. O que a gente não pode mais e não cabe mais é trabalhar com egos. Chega de secretários que acham que são donos do espaço. É importante falar sobre isso, parece uma coisa banal, mas não é. Quando um cidadão vai lá, e não importa qual seja a pasta, e quer falar sobre um assunto, e o secretário, deixa isso para depois. Ou você não sabe o que você está falando, não tenta nem ouvir. A cidade está precisando voltar. Para a cidade voltar, nós precisamos de pessoas que realmente trabalhem. Mas antes de trabalhar, a pessoa precisa respeitar. Porque ninguém nasceu sabendo, né? Todos vamos aprender. Vamos aprender, e mesmo aprendendo, estudando e buscando, nunca vamos saber tudo. Então, saber respeitar, se respeitar, para poder trabalhar e nos representar, não importa em que pasta seja. Eu brigo por isso porque são anos e anos a gente tendo portas de vidro, não só em certos lugares que seria para não ter, mas em todo lugar, onde o cidadão deveria entrar, qualquer um. E às vezes nem sabe explicar o que está querendo, mas sentar, chamar, vem cá, vamos tentar te entender. Porque é para nós que essas pessoas vão ser contratadas. É para nós que os cargos de confiança vão ser chamados. Para nós, a cidade, o povo, união e respeito. É só isso. Desculpa se fugiu do tema, mas essa é a parte mais importante, a que mais carente não é na gestão passada, retrasada, é em todas as gestões. Isso cancela prefeito, cancela no sentido de evolução.
evolução. Cancela o cidadão, porque a gente briga, a gente pede, a gente implora, a gente chora, a gente desiste. Muito obrigada. Sem problema. Joyce, obrigado pela participação. Quem mais? Osnir? Boa noite. Boa noite, meu nome é Osnir, sou servidor público. Fiquei olhando o plano diretor, fiz lendo assim, muito por cima, sou honesto, falar, e eu vi que poucas vezes, acho que quase nenhuma vez, foi citado alguma coisa em termos de fiscalização. Então, eu diria que o município padece de fiscalização. A gente tem contratos que são firmados, geram custo para o município, e muitas vezes, por uma simples falta de fiscalização simples, ele não ocorre, ou ocorre de maneira que acaba onerando a prefeitura. Em termos de contratos, em termos de serviços prestados, de obrigações que a prefeitura tem para com a cidade, em geral com o município. Atrelado a isso, eu vi há alguns anos que o governo de São Paulo gerou, eu não lembro se era um setor, se era uma secretaria, alguma coisa como gerência de cidades. E a reportagem falava que esse serviço de gerente de cidades, ele gera uma economia absurda para o governo. E era assim, a grosso modo, um caçador de vazamentos. Então, esse departamento, essa gerência, ela fiscalizava cidades e procurava onde podia ter alguma coisa dando errado, sem estar correndo normal, né? E isso gerou uma grande economia para o governo do Estado. Faz alguns anos que eu vi essa reportagem e achei interessante, porque a gente não tem, e eu sou servidor, eu sei, garanto que padece de fiscalização de controle, infelizmente. Era só uma sugestão que eu queria fazer. Ótimo, Osnir. Obrigado, viu? Eu agradeço. Mais alguém? Bom, dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra agora ao cidadão que enviaram perguntas nas redes sociais. Robson, teve algum questionamento nas redes sociais? Colocou sobre a questão do transporte. Acho que até o Luciano citou, né? Aprofundar e apontar mais a questão do transporte público. Bom, então foi só uma colocação nas redes sociais. Dando sequência, vamos abrir a palavra agora aos vereadores membros da comissão, Grigolon e Mário Júnior. Começo por você, Grigolon. O que eu tenho a dizer, realmente eu gostei muito do que eu ouvi das pessoas que estão presentes. Acho que a Joyce, né? Não está errada em estar colocando isso aí. Eu acho extremamente pertinente também. Faz parte do dia a dia da gente. E é quando a gente erra, já errei muitas vezes, saber voltar atrás, né, Joyce? A gente erra, tudo. E na parte cultural, eu nem sei se tem isso. A gente tem várias etnias aqui de origem. A gente tem os descendentes dos afros brasileiros, os ítalos brasileiros. Eu não vi nada de intercâmbio para essas pessoas aí. É uma coisa interessante, que tem gente que já está fazendo intercâmbio com a África aqui no Brasil, tem gente que faz intercâmbio, valorizar esse aspecto para que essas pessoas possam estar fazendo esse aspecto aí. Entendeu? Eu não sei se tem isso também, concordo com ele ali que falou que... Então, fica essa sugestão aí, entendeu? Esses países hoje, existe um fomento mundial para que exista esse tipo de intercâmbio. A gente tem na cidade pessoas que temos que valorizar, que já estão muito preocupadas com esse aspecto. Então, a gente não pode esquecer isso daí. O que mais? Basicamente, é isso daí. Não tem muito... Isso aí é fruto já de manifestação popular. Eu acho que
é bem pertinente o que vem acontecendo. E acho que dá para aprimorar. Vai lendo aí com calma. Acho que as pessoas, quando vêm aqui, pegar essa última oportunidade aí para estar acrescentando alguma coisa que possa modificar esse plano aí. E, mais uma vez, agradecer a vocês essa participação aí. É muito bom ver a cidade, essas pessoas que estão aqui participando disso aí. Eu fico imensamente grato a vocês. Gostaria de fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e vejo assim que ET parece que está com vontade de mudar mesmo, porque a vez passada não tinha ninguém aqui e hoje tem um público já bem representativo, com bastante ideias, bastante sugestões que vocês tiveram aí. Isso faz uma diferença para o plano diretor, com certeza. Essas sugestões suas, com certeza, vai ser bem estudada e veio fazer uma boa colocação para nós. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando, novamente, o plano diretor veio do Poder Executivo. Segundo o Poder Executivo, nos deu as informações de que foram feitas as audiências públicas dentro das regras exigidas para a elaboração de um plano diretor. O plano diretor veio para a Câmara Municipal, não foi votado, não veio para a plenária ainda votar, porque decidimos, e também atendendo à lei, estamos fazendo as audiências públicas por meio da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O plano diretor está aberto para receber, nós aqui na Câmara, para recebermos todas as sugestões, indicações, apontamentos, mudanças. O plano diretor é da população, pelo menos eu entendo assim. E a lei também, tanto que ela obriga todo esse debate público quanto ao seu conteúdo. É uma minuta que foi elaborada com base em audiências públicas, encaminhada para a Câmara Municipal, que vai discuti-la com base em audiências públicas. A população tem que participar, é importante participar, porque interfere depois nas políticas públicas que serão geradas a partir desses ícones. As leis que virão na sequência terão como vetores esses itens. Então, é importantíssimo a população participar, porque essas leis vão atingir diretamente na mobilidade, na questão da priorização da cultura, na questão de você fazer uma casa, qual vai ser o tamanho de sua casa, aonde sua casa pode ficar, se você vai fazer um comércio, onde seu comércio pode existir, onde ele não pode existir. Então, tudo isso é agora. Então, é importantíssimo a participação da população. Nós temos orientado a Câmara Municipal a fazer e manter a divulgação nas nossas redes sociais. E as sugestões serão recebidas todas. E como diz a lei, sugestões recebidas, elas têm que ser debatidas, incluídas ou excluídas com qualificação. Por que as excluiu? Não é uma coisa assim, não é uma escolha, é uma escolha qualificada. Ou se escolhe de forma clara a sugestão, ou não se escolhe. E por que não se escolhe? Isso, inclusive, nós vamos pedir para a Prefeitura nos encaminhe as sugestões que foram encaminhadas a elas e as que foram qualificadamente recusadas e as que foram inseridas. Tá bom? Como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de informar a todos que o projeto de lei do plano diretor encontra-se na Diretoria Geral da Câmara Municipal, que é nessa sala aqui, e também no site oficial da Câmara Municipal, www.câmaratiet.sp.gov.br. Estará disponível para consulta e apresentação de sugestões da população até o dia 12 de dezembro de 2024, que é uma quinta-feira. As dúvidas ou sugestões podem ser enviadas presencialmente. Olha, não tenho acesso digital, não tenho acesso ao computador, eu quero falar, vem aqui, a Câmara digita,
colhe todo o seu pedido, colhe a sua sugestão, transforma ela num papel, você assina ou já deixa digitalizado aqui tudo direitinho, tá? Pelo Fale Conosco da Câmara, constante do site, telefone, você pode ligar, ó, liga aqui, deixa a sugestão. Pelo serviço de informação ao cidadão, também constante no site da Câmara, ou pelo e-mail legislativo@tietê.sp.leg.br. Todos os meios de comunicação estão disponibilizados, presencialmente, telefone, site e ouvidoria da Câmara. Do jeito que o cidadão preferir, ele pode trazer a sua sugestão. Até o dia 12. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê agradece a presença de todos, agradecemos a participação de todos. Está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.